Eu estava com as mãos mergulhadas na água gelada da pia quando ouvi a voz dela ecoando pela cozinha. 68 anos, e ainda não entendeu que não é mais dona de nada aqui, Dona Alice? O tom era de escárnio puro, aquele tipo de veneno que só quem convive diariamente consegue destilar com tanta precisão. Fabiana estava encostada no balcão de mármore que eu mesma havia escolhido quando esta casa foi reformada, anos atrás, quando ainda existia respeito entre essas paredes. Ela mexia no celular com as unhas impecáveis, vermelhas como sangue, enquanto eu esfregava as panelas da janta que ela nem sequer havia tocado. A gordura das panelas estava incrustada, daquele jeito que acontece quando a comida fica tempo demais no fogo, enquanto as pessoas comem sem se importar com quem vai limpar depois. Minhas mãos, ásperas e marcadas pela idade, pelo trabalho de uma vida inteira, ardiam com o detergente barato. Economizavam até nisso agora. Há 3 anos, eu ainda podia comprar as coisas da casa, escolher a marca do sabão, do amaciante. Agora, Fabiana comprava tudo, e sempre a versão mais barata quando era para minhas coisas, a mais cara quando era para ela. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido. E não esquece de se inscrever no canal para não perder histórias como essa. Não respondi. Aprendi que o silêncio, às vezes, é a única dignidade que nos resta. Continuei lavando a louça, sentindo a artrite latejar nos dedos inchados, enquanto ela continuava falando, jogando palavras como se fossem pedras. A gente precisa daquele seu quartinho, sabe? A Sofia tá crescendo, precisa de um closet decente, você entende, né? Uma mulher da sua idade não precisa de tanto espaço assim. Meu quartinho. Aquele cubículo sem janela nos fundos da casa que mal cabia uma cama de solteiro e um guarda-roupa encostado. O lugar para onde eu havia sido empurrada 3 anos atrás, depois que meu Alberto faleceu e Rodrigo trouxe Fabiana para morar aqui. O quarto que antes era depósito, onde guardávamos as caixas de Natal e as malas velhas. Agora era onde eu dormia, onde eu chorava baixinho para ninguém ouvir, onde eu acordava sufocada porque não havia ventilação adequada. Esta casa. A casa que eu ajudei a comprar costurando vestidos de noiva, madrugada adentro, enquanto meu marido construía a empresa dele com as próprias mãos. Lembro de quando fomos ver o terreno pela primeira vez, eu e Alberto. Era um sábado de sol, e Rodrigo tinha 10 anos. Ele correu pelo terreno vazio, imaginando onde seria seu quarto, onde seria o quintal. Alberto me abraçou e disse: "Aqui a gente vai envelhecer junto, Alice. Aqui a gente vai ver nossos netos crescerem. Cada tijolo desta casa tem meu suor. Cada cômodo guarda memórias de quando meu filho ainda me olhava com amor, e não com essa indiferença gelada que dói mais do que qualquer tapa. Memórias de quando ele chegava da escola e gritava, 'Mãe!' assim que abria a porta, procurando por mim. De quando ele sentava na cozinha fazendo lição enquanto eu cozinhava, me contando sobre o dia dele. De quando ele me ligava da faculdade só para ouvir minha voz, dizendo que estava com saudade. 'Estamos pensando em te matricular naquele lar para idosos em Guarulhos', ela continuou, e eu senti meu estômago revirar. 'É um lugar ótimo, tem atividades, outras pessoas da sua idade, você vai se adaptar. Lar para idosos.' As palavras soaram como sentença de morte. Eu me virei devagar, enxugando as mãos no pano de prato surrado, e a encarei. Fabiana tinha 35 anos, cabelos alisados, roupas de marca que meu filho pagava com o dinheiro da empresa que estava indo ladeira abaixo. Ela me olhou com aquele desprezo mal disfarçado de preocupação. "E o Rodrigo sabe disso?" Perguntei, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ela riu. Um riso curto, seco. "Rodrigo concorda comigo em tudo, Dona Alice. Aliás, foi ideia dele. Ele só não tem coragem de te contar pessoalmente. Meu filho, meu Rodrigo. O menino que eu embalei quando tinha cólica, que eu levei nas costas quando quebrou o braço aos 7 anos, que chorou no meu colo quando o pai dele morreu. Aquele homem de 42 anos que agora não tinha coragem nem de olhar nos meus olhos. Como se tivesse sido invocado, Rodrigo entrou na cozinha naquele momento. Trazia o terno amassado, a gravata frouxa,
o rosto abatido de quem carrega o peso de decisões que ainda não teve coragem de tomar. Ele evitou meu olhar, como sempre fazia ultimamente. Mãe, ele começou, e eu já sabia o que vinha. A gente precisa conversar. Sobre me mandar para um asilo? Cortei, e vi ele se encolher. Sua esposa já me informou. Fabiana se mexeu impaciente. Lar para idosos, não asilo. É diferente. É a mesma coisa quando você está sendo mandada embora da própria casa, respondi, e senti algo se partir dentro de mim. Da casa que eu ajudei a comprar, Rodrigo. Ou você esqueceu? Ele finalmente me encarou, e o que vi naqueles olhos me assustou. Não era raiva, não era crueldade, era vazio, como se eu fosse um problema a ser resolvido, um móvel velho a ser descartado. Mãe, você tem que entender a nossa situação, ele começou, e sua voz estava cansada, fraca. A Sofia precisa daquele quarto. Ela tá ficando grande, dividindo espaço com o Pietro, os dois brigam toda hora. E eu não tenho condições de comprar uma casa maior agora. Os negócios não estão bons, a empresa tá com dívidas e seria melhor para todo mundo se... Melhor para você quer dizer, interrompi, sentindo a voz tremer. Dei um passo à frente e ele recuou, como se tivesse medo de mim. Mais fácil me esconder num canto qualquer do que ter que me encarar todo dia e lembrar do que você se tornou, do que era antes, do que eu era. Ele repetiu, e pela primeira vez em meses vi uma centelha de emoção naquele rosto. Eu era o quê, mãe? O filho perfeito? O herdeiro que ia realizar os sonhos de todo mundo, menos os dele próprio? Você era o meu filho, respondi, e senti as lágrimas queimarem. O menino que me abraçava quando eu chegava cansada do trabalho. O rapaz que me levava flores no Dia das Mães, mesmo sem ter dinheiro. O homem que chorou no meu ombro quando seu pai morreu e me disse que nunca ia me deixar sozinha. Você se lembra disso, Rodrigo? Você se lembra do que me prometeu? Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Vi a luta acontecendo dentro dele. A consciência batalhando contra o que quer que Fabiana tivesse plantado na cabeça dele nesses 3 anos. Olha o respeito. Fabiana se intrometeu, vindo em direção a mim. Você está na casa do meu marido, comendo a comida que a gente paga, usando a água daqui, a luz daqui. Se não quer ir para o lar de idosos, então encontre outro lugar para morar. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que eu podia sentir o peso dele nos meus ombros. Rodrigo não disse nada. Não me defendeu, não pediu para ela baixar o tom, não fez absolutamente nada. Apenas ficou ali, parado, como um boneco sem vontade própria. E foi naquele momento que algo dentro de mim mudou. Não foi ódio o que senti. Não foi nem tristeza. Foi uma clareza fria, cristalina, como se uma névoa que cobria meus olhos há anos tivesse se dissipado de repente. Está bem, eu disse. E minha voz saiu calma, quase tranquila. Eu vou embora. Rodrigo piscou, surpreso. Mãe, eu não quis dizer que... Não, cortei, levantando a mão. Vocês têm razão. Eu não sou mais dona de nada aqui. Esta não é mais minha casa. Vou arrumar minhas coisas e sair ainda hoje. Fabiana sorriu, vitoriosa. Finalmente uma decisão sensata. Subi as escadas devagar, cada degrau pesando como uma montanha. Passei pela porta do quarto que um dia foi meu e de Alberto, agora transformado numa suíte master com papel de parede importado. Passei pelo quarto da Sofia, cheio de bonecas caras que ela mal tocava. Cheguei ao meu cubículo e sentei na beira da cama. As mãos tremiam quando abri a gaveta da mesinha de cabeceira. Lá dentro, guardada como relíquia, estava a última foto de família que tiramos. Alberto estava vivo. Rodrigo sorria de verdade. E eu parecia feliz. Parecia alguém que ainda acreditava em coisas como lealdade e gratidão. Peguei a malinha velha que estava no fundo do armário, a mesma que usei na lua de mel, há quase 50 anos. Comecei a dobrar minhas roupas, poucas e simples, a maioria comprada em brechó ou costurada por mim mesma. Enquanto arrumava, minha mente voava. Lembrei de quando Rodrigo nasceu, depois de 3 perdas que quase me destruíram. 3 bebês que não chegaram a respirar. Quando Rodrigo finalmente veio, vivo, chorando, agarrando meu dedo com aquela força minúscula,
Eu jurei para mim mesma que faria tudo por ele. Tudo. Lembrei das noites em claro cuidando dele quando tinha febre, dos almoços que eu pulava para pagar a escola particular dele, comendo apenas pão com manteiga para que sobrasse mais dinheiro. Lembrei de como eu recusava trabalhos bons, encomendas que pagavam bem, para estar presente nas apresentações dele, nas reuniões escolares. Lembrei do orgulho no rosto de Alberto quando Rodrigo entrou na faculdade de administração e de como nós dois sonhávamos com o dia em que nosso filho assumiria a empresa e nós poderíamos descansar, orgulhosos. Que piada cruel o destino prega em nós, mães. Fechei a mala e olhei ao redor. Não tinha muito o que levar. Uma vida inteira cabendo numa malinha de mão. Desci novamente, carregando meu único pertence. Rodrigo estava sentado no sofá da sala, a cabeça entre as mãos. Fabiana havia desaparecido, provavelmente para o quarto dela, contando os minutos até eu sumir. Rodrigo! Chamei, e ele levantou o rosto. Estava com os olhos vermelhos, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de quem sabe que está fazendo algo errado, mas não tem coragem de mudar de ideia. Mãe, você não precisa ir assim de repente. A gente pode esperar até você arrumar alguma coisa, algum lugar para você ficar. Não, respondi firme. Vocês me deram uma ordem. Estou obedecendo. Aliás, há muito tempo eu só obedeço ordens nesta casa. Lavar louça, arrumar quartos, cuidar dos seus filhos enquanto vocês saem. Eu fui reduzida a uma empregada sem salário, Rodrigo, e agora estou sendo demitida. Ele abriu a boca para falar, mas eu continuei. Quero que você saiba uma coisa. Eu te perdoo. Perdoo você por esquecer quem eu sou, por escolher aquela mulher ao invés da sua mãe, por me tratar como um estorvo. Perdoo porque eu te amo, e sempre vou amar. Mas isso não significa que eu vá esquecer. E um dia, meu filho, você vai olhar ao redor e perceber o que perdeu. Vai perceber que conforto e respeito são coisas diferentes. E quando esse dia chegar, espero que você tenha alguém que te trate melhor do que você me tratou. Ele não respondeu. Apenas baixou a cabeça de novo. Caminhei até a porta. Abria e o ar frio da noite me atingiu em cheio. Era novembro, aquele momento do ano em que o clima não sabe se quer ser verão ou inverno. Estava com um vestido simples de algodão e um casaco fino. Tinha apenas R$ 270 na carteira. Toda a minha economia do mês. Não tinha para onde ir. Não tinha ninguém para ligar. Meus amigos da época de costura haviam morrido ou se mudado. Minha família de imigrantes italianos havia se espalhado pelo Brasil e eu havia perdido contato com a maioria depois do casamento. Alberto tinha sido meu mundo por tanto tempo que eu deixei de cultivar outros mundos. E agora estava ali, na calçada, às 8 da noite, com uma malinha na mão e um coração em pedaços. Comecei a andar. Não sabia para onde, apenas andava. Uma perna na frente da outra, automaticamente. Meus pés doíam, as meias calças baratas roçavam incômodas contra os calcanhares. A malinha pesava no braço, mais pelo significado do que pelo peso real. Ali dentro estava uma vida inteira resumida. 3 vestidos, 2 calças, roupa íntima, a escova de dentes, a fotografia de casamento, a Bíblia que minha mãe me deu quando casei. Passava pelos vizinhos, pelas casas iluminadas onde famílias jantavam juntas, onde avós eram tratados com carinho. Pela janela da casa da dona Neuza, eu via a mesa posta, os netos sentados, ela servindo comida com aquele sorriso largo. Pela janela do seu Antônio, via ele assistindo televisão na poltrona enquanto a filha ajustava o cobertor sobre as pernas dele. Vidas normais. Famílias normais. O vento frio de novembro cortava através do meu casaco fino. Eu devia ter pego algo mais quente, mas não pensei nisso na hora de arrumar a mala. Não conseguia pensar em nada, além de sair daquela casa, antes que minha dignidade se esfarelasse completamente. As luzes da rua piscavam, uma delas queimada, criando sombras estranhas na calçada. Um cachorro latiu ao longe. Um carro passou, música alta, risadas de jovens. Vida acontecendo, enquanto a minha parecia ter parado. Pensei em onde dormiria naquela noite. Tinha R$ 270. Talvez desse para uma pensão barata, daquelas que não pediam documentos, que não faziam perguntas. E depois? E amanhã? E no mês que vem? Minha aposentadoria era uma miséria,
Mal dava para comprar remédios. Eu havia depositado minha velhice toda nas mãos de Rodrigo, confiando que ele cuidaria de mim como eu cuidei dele. E você, o que faria se seu filho também se recusasse a te olhar nos olhos? Já tinha caminhado 2 quadras quando ouvi o barulho, o ronco suave de um motor potente. Virei a cabeça e vi algo que parecia saído de um filme. Uma limusine preta, reluzente, deslizando pela rua como um navio silencioso. Ela diminuiu a velocidade ao se aproximar de mim e parou logo à frente. Meu coração acelerou. Quem seria? O vidro traseiro desceu devagar, revelando o interior de couro bege impecável. E então vi o rosto. Henrique Montenegro. Ele tinha que estar com seus 70 e poucos anos agora, os cabelos completamente brancos. Mas os olhos, aqueles olhos castanhos profundos, continuavam os mesmos. Ele usava um terno cinza escuro, gravata azul marinho e tinha aquela postura ereta de quem nunca precisou se curvar para ninguém. Alice, ele disse, e sua voz era grave, gentil. Entre no carro. Fiquei paralisada. Henrique Montenegro, o homem que havia sido sócio de Alberto nos primeiros anos da empresa, antes de vender sua parte e investir em outros negócios que o transformaram em um dos empresários mais ricos de São Paulo. O homem que sempre me tratou com uma cortesia que beirava a reverência. O homem que, eu suspeitava há anos, havia nutrido por mim um sentimento que nunca ousou confessar por respeito ao meu casamento. Henrique, consegui dizer, como você? O que você está fazendo aqui? Ele desceu do carro com uma agilidade impressionante para uma idade. Veio até mim e pegou minha mala. Entre, por favor, está frio. Eu não entendo, murmurei, mas deixei que ele me guiasse até o interior da limusine. O motorista, um homem jovem de uniforme impecável, esperava pacientemente. Quando a porta se fechou e o carro começou a se mover, Henrique se virou para mim. Eu mantenho contato com algumas pessoas do bairro, Alice. Soube que as coisas não estavam bem para você há algum tempo, e hoje, quando ouvi que você havia sido expulsa da própria casa, tomei a liberdade de vir buscá-la. Expulsa, repeti, e a palavra soou ainda mais cruel na boca de outra pessoa. Foi exatamente isso que aconteceu. Ele não disse mais nada por alguns segundos, apenas me observou com aquela intensidade que sempre me deixou desconfortável e, ao mesmo tempo, estranhamente protegida. Você tem algum lugar para ir? Perguntou finalmente. Balancei a cabeça, incapaz de falar. As lágrimas que eu havia contido desde o momento na cozinha começaram a escorrer, e eu nem tentei limpá-las. Então você vem comigo, disse Henrique, com uma firmeza que não admitia discussão. Tenho uma cobertura no Itaim Bibi com quartos de sobra. Você pode ficar o tempo que precisar. E amanhã vamos resolver algumas coisas. Resolver? Perguntei confusa. Ele sorriu, mas não era um sorriso alegre. Era o sorriso de alguém que conhece segredos, que tem cartas guardadas na manga. Alice, seu marido era meu amigo. Mais do que isso, era meu sócio em um momento crucial da minha vida. Ele me confiou coisas antes de morrer. Documentos, informações. E eu acho que está na hora de você descobrir algumas verdades sobre o seu filho e sobre o patrimônio que você ajudou a construir. Meu coração disparou. Que verdades? Amanhã, prometeu. Amanhã você vai entender tudo. Mas por hoje, deixe-me cuidar de você. Deixe-me dar a você o que seu filho deveria ter dado: respeito, segurança e um lar de verdade. Olhei pela janela enquanto o carro deslizava pelas ruas. Estávamos saindo do Tatuapé, seguindo em direção a uma parte da cidade onde eu raramente ia. Prédios luxuosos começaram a aparecer, com portarias imponentes e jardins bem cuidados. E pela primeira vez em anos, senti algo que havia esquecido completamente: esperança. Não a esperança ingênua de que tudo voltaria a ser como antes. Não a esperança boba de que Rodrigo bateria na minha porta pedindo perdão. Mas a esperança de que talvez, apenas talvez, minha história não tivesse terminado naquela cozinha. De que talvez eu ainda tivesse alguns capítulos para escrever. E que talvez, pela primeira vez na vida, esses capítulos fossem só meus. A cobertura de Henrique era tudo o que eu não esperava. Não era ostentação vazia,
Não era aquele luxo gritante que vi nas revistas que Fabiana deixava espalhadas pela casa, marcando páginas de bolsas que custavam o salário de um ano de uma costureira. Era a elegância silenciosa, discreta, o tipo de riqueza que não precisa gritar para ser notada. O elevador privativo se abriu diretamente na sala, e meus pés afundaram num tapete persa autêntico, tão macio que parecia pisar em nuvens. As paredes eram brancas, decoradas com quadros que pareciam caros, mas não chamavam atenção para si mesmos. Paisagens abstratas, traços suaves em tons de azul e cinza. A vista panorâmica de São Paulo se estendia pelas janelas imensas do chão ao teto, a cidade piscando suas luzes como um céu invertido, cada janela acesa representando uma vida, uma história, um mundo particular. Havia um piano de cauda num canto, preto e lustroso, sofás de couro cor de caramelo, uma estante de madeira maciça lotada de livros, livros de verdade, gastos e lidos, não aqueles de decoração que Fabiana comprava por metro. Cheirava a algo que levei um momento para identificar. Madeira de cedro e algo cítrico, limão talvez. Um aroma de casa cuidada, vivida, não apenas exibida. Seu quarto fica por aqui, disse Henrique, guiando-me por um corredor largo. Ele carregava minha malinha como se fosse de pluma, seus passos firmes no mármore. Tem banheiro privativo, closet, varanda. Fique à vontade para usar tudo. Esta é sua casa agora, Alice. Pelo tempo que precisar. Abriu a porta e eu quase tropecei. O quarto era maior que a sala inteira da casa do Tatuapé. A cama king size tinha lençóis brancos imaculados. Havia uma poltrona de leitura perto da janela, um aparador antigo com espelho veneziano. E tinha uma janela. Uma janela enorme, com vista para o Parque Ibirapuera ao longe. Depois de 3 anos dormindo num cubículo sem ventilação, aquilo parecia um sonho. Henrique, eu não posso... Comecei, mas minha voz falhou. Ele pousou a mala sobre a cama e se virou para mim. Seus olhos castanhos tinham aquela profundidade que sempre me deixou inquieta, como se ele enxergasse coisas que eu tentava esconder. Você pode e você vai. Alice, eu devia ter feito isso há anos. Quando Alberto morreu, eu devia ter ido até você e oferecido ajuda. Mas eu achei que Rodrigo cuidaria de você, como prometeu. Achei que você estava bem. Fui covarde. Você não é covarde, respondi automaticamente. Você sempre foi gentil demais comigo. Um silêncio estranho se instalou entre nós. Aquele tipo de silêncio carregado de coisas não ditas, de décadas de respeito e distância, e algo mais que nenhum de nós dois nunca ousou nomear. Descanse, ele disse finalmente, quebrando o momento. Tome um banho. Vista algo confortável. Tem roupões no closet. Daqui a 1 hora, jantamos. E conversamos sobre o que precisa ser conversado. Ele saiu, fechando a porta suavemente. Fiquei ali parada, no meio daquele quarto imenso, ainda segurando minha bolsa velha contra o peito. Então caí. Não desmaiei, não tropecei. Simplesmente me sentei no chão e chorei. Chorei tudo que havia segurado desde aquela manhã, desde aquela tarde, desde os últimos 3 anos. Chorei pela mãe que eu fui, pelo filho que eu perdi, pela vida que eu dediquei a pessoas que me descartaram como lixo. Não sei quanto tempo fiquei ali, mas quando levantei, algo havia mudado. Não era só tristeza o que eu sentia mais. Era raiva. Uma raiva fria, cristalina, como gelo no estômago. O banho foi como um ritual de limpeza. Não apenas do corpo, mas da alma. A água quente, quase escaldante, a pressão forte do chuveiro massageando meus ombros tensos. O sabonete que cheirava a lavanda francesa, não aquele sabonete em barra que ressecava a pele. Lavei meu cabelo grisalho com um shampoo caro, que deixou os fios macios, sedosos, como não ficavam há anos. Passei condicionador, algo que eu havia parado de usar para economizar na casa de Rodrigo. Vi a espuma escorrer pelo ralo, levando embora 3 anos de humilhação, de migalhas, de obrigada por me deixar existir no seu espaço. Sequei-me com toalhas fofas e brancas que pareciam nunca terem sido usadas, macias como algodão doce. Passei um creme hidratante que encontrei no armário do banheiro,
cheirando a coco e karité. Minha pele, ressecada e áspera, absorveu como terra seca absorve chuva. Vesti o roupão de algodão egípcio, imenso, envolvente, quente. E quando olhei no espelho, um espelho grande, bem iluminado, sem as manchas e a ferrugem do espelho do meu cubículo, pela primeira vez em anos, tentei me ver de verdade. Não a Alice que lavava a louça e aceitava ordens. Não a Alice que agradecia pelas sobras do jantar. Mas a Alice que existia antes. A costureira que fazia vestidos de noiva tão bonitos que as clientes choravam quando vestiam. A esposa que Alberto chamava de minha rainha. A mãe que Rodrigo abraçava e dizia, eu te amo, sem eu precisar pedir. 68 anos. Rugas fundas ao redor dos olhos e da boca. Manchas de idade nas mãos. O corpo que um dia foi firme agora caído, marcado pela gravidade e pelo tempo. Mas os olhos, meus olhos ainda estavam vivos, ainda tinham fogo. Você não morreu ainda, Alice, disse para meu reflexo. Então pare de agir como se tivesse morrido. Encontrei Henrique na sala de jantar. Ele havia trocado o terno por uma camisa social branca, sem gravata e calças escuras. A mesa estava posta para dois, com velas acesas e taças de cristal. Mas não era romântico, percebi. Era respeitoso. Ele estava me tratando como uma igual, não como uma refugiada. Sente-se, convidou puxando a cadeira para mim. O jantar vai chegar em instantes. Pedi comida tailandesa. Você ainda gosta? Pisquei surpresa. Como você sabe que eu gosto de comida tailandesa? Ele sorriu, meio sem graça. Lembro de um jantar há muitos anos. Você e Alberto me levaram naquele restaurante pequeno no centro. Você pediu pad thai e disse que era o melhor prato que já tinha comido. Isso foi há mais de 20 anos. E ele lembrava. A comida chegou, trazida por um entregador silencioso que Henrique dispensou com uma gorjeta generosa. Comemos em silêncio por alguns minutos. Eu estava faminta, percebi. Não comia direito há semanas. Na casa de Rodrigo, sempre sobrava pouco para mim, sempre os restos dos outros. Alice, Henrique disse finalmente, pousando os talheres. Preciso te contar algumas coisas, coisas que vão te deixar com raiva. Mas você precisa saber. Meu estômago apertou. Sobre Rodrigo? Sobre Rodrigo, sobre a empresa, sobre o que é seu por direito. Ele se levantou, foi até um aparador e voltou com uma pasta preta. Colocou-a sobre a mesa, entre nós. Quando Alberto estava doente, nos últimos meses, ele me procurou. Estava preocupado. Rodrigo havia assumido a gestão da empresa, mas Alberto desconfiava que as coisas não iam bem. Ele me pediu para ficar de olho caso acontecesse algo com ele. Eu não sabia disso, murmurei. Ele não queria te preocupar. Você já estava desgastada demais cuidando dele. Henrique abriu a pasta. Alberto deixou um testamento, Alice. Um testamento registrado em cartório. Nele, ele deixou 40% das ações da empresa para você. Os outros 60% para Rodrigo. Você se lembra de assinar alguma coisa quando ele morreu? Tentei pensar. Aqueles dias eram uma névoa de dor e remédios e funeral. Acho que sim. Tinha tanta papelada, o inventário, os documentos do plano de saúde. Rodrigo te fez assinar uma procuração, disse Henrique, e sua voz estava dura agora. Uma procuração dando a ele direito de vender suas ações. E 3 meses depois do funeral, ele vendeu. 40% da empresa que você e Alberto construíram. Vendeu para um grupo investidor por R$2.300.000. O mundo parou. Literalmente parou. Senti o sangue fugir do meu rosto, as extremidades dos dedos formigarem. O ar faltou nos pulmões, como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. R$2.300.000. A sala girou. As luzes da cidade lá fora viraram borrões. Segurei na beira da mesa para não cair. O quê? Consegui dizer, e minha voz soava distante, como se viesse de debaixo d'água. Ele falsificou sua assinatura no contrato de venda, Alice, repetiu Henrique, e havia uma dor genuína em seus olhos ao me ver daquele jeito. O dinheiro foi depositado numa conta que só ele tem acesso. Você nunca viu 1 centavo disso. Enquanto isso, você dormia num quarto sem janela e comia as sobras dele. Não conseguia processar.
Meu cérebro recusava a informação, como se fosse grande demais, pesada demais para ser real. 2.300.000 reais. Daria para comprar 3 casas. Daria para viver o resto da vida com dignidade. Daria para ajudar os netos, garantir a educação deles. E em vez disso, o dinheiro tinha ido para reformar a casa onde eu não era bem-vinda, para comprar roupas de grife para uma mulher que me odiava, para bancar viagens a resorts enquanto eu usava chinelos de mercado. Meu filho. Meu próprio filho. O bebê que eu embalei. O menino que eu protegi de pesadelos. O homem que eu criei para ser honesto, íntegro, bom. Como você sabe disso? Perguntei, e minha voz saiu rouca. Porque o grupo investidor é meu, respondeu Henrique calmamente. Eu comprei as ações através de uma empresa terceirizada. Quando vi o que Rodrigo estava fazendo, quando percebi que ele estava te roubando, eu quis garantir que o patrimônio de Alberto não caísse nas mãos de estranhos. E também porque eu precisava de provas. Provas do que ele fez. Abriu a pasta completamente. Documentos. Muitos documentos. Contratos, laudos grafotécnicos, extratos bancários. E estava tudo ali. A prova do roubo. A prova da traição. Isso é criminoso, sussurrei. Isso dá cadeia. Dá, confirmou Henrique. Estelionato, falsificação de documento. Prescreve em 8 anos. Ainda estamos dentro do prazo. Peguei um dos papéis com mãos trêmulas. Era o contrato de venda. Tinha minha assinatura ali. Mas não era minha assinatura. Era parecida, mas as letras eram diferentes, o traço mais firme. Alguém havia copiado meu nome. Eu mandei fazer uma análise grafotécnica, continuou Henrique. Comparei com sua assinatura verdadeira de documentos anteriores. Tenho laudo pericial confirmando que é falsificação. Tenho tudo, Alice. Tudo o que você precisa para processar seu filho e recuperar o que é seu. E você? O que faria se descobrisse que seu próprio filho te roubou uma fortuna? Levantei da cadeira. Não aguentava ficar sentada. Comecei a andar pela sala, minhas pernas bambas, meu coração batendo descompassado. 2.300.000 reais. Enquanto eu lavava louça na casa que ajudei a comprar. Enquanto eu dormia num cubículo sem janela. Enquanto eu aceitava migalhas e humilhação. Por que ele faria isso? Perguntei ao vazio. Por que roubaria da própria mãe? Você quer a verdade? Disse Henrique vindo até mim. Ele ficou perto, mas não tocou em mim, respeitando o meu espaço. Porque Fabiana mandou. Porque ele é fraco e ela é gananciosa. Porque é mais fácil roubar de alguém que te ama incondicionalmente do que trabalhar de verdade. A empresa, lembrei de repente. Ele disse que a empresa estava mal, com dívidas. Está, confirmou Henrique, porque ele é um péssimo administrador. Gastou metade do dinheiro do roubo em reformas desnecessárias da casa, em roupas de grife para Fabiana, em carros. Investiu o resto em negócios furados. Em 3 anos, ele dilapidou quase tudo. A empresa está à beira da falência, com dívidas de 520.000 reais. E sabe qual é a parte mais irônica? Qual? Perguntei, já sabendo que não ia gostar da resposta. Eu comprei as dívidas, todas elas. Sou o principal credor agora. Se eu quiser, posso pedir a falência da empresa amanhã mesmo. Olhei para ele. Realmente olhei. Henrique Montenegro, o homem que um dia foi sócio do meu marido, que sempre me tratou com uma deferência que eu nunca entendi completamente. O homem que agora segurava nas mãos o destino do meu filho. Por que está fazendo isso? Perguntei. Por que está me ajudando? Ele hesitou. Vi a luta acontecendo naqueles olhos castanhos, a decisão sendo tomada. Porque eu amei você por 40 anos, Alice. Amei em silêncio, amei com respeito. Nunca disse nada porque você era casada e eu não ia desrespeitar nem você nem Alberto dessa forma. Mas eu sempre amei você. E ver o que fizeram com você, ver como te trataram, não consegui mais ficar de braços cruzados. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não era desconfortável. Era libertador. Como se um segredo antigo finalmente tivesse sido solto no mundo. Eu sabia, disse finalmente. Sempre soube. Sentia na forma como você olhava para mim, na forma como sempre desviava o olhar quando Alberto entrava. E me assustava porque
porque eu não sabia o que fazer com isso. Eu amava Alberto, mas você sempre foi esse ponto de interrogação na minha vida. E agora? Ele perguntou, e sua voz estava vulnerável de um jeito que nunca tinha ouvido antes. Agora eu não sei, respondi honestamente. Agora eu só sei que meu filho me roubou, que minha nora quer me ver morta, e que você é a única pessoa no mundo que se importa se eu vivo ou morro. E isso é aterrorizante e reconfortante ao mesmo tempo. Ele deu um passo à frente, depois parou. Alice, você não precisa temer nada aqui. Não espero nada de você. Não estou fazendo isso porque quero algo em troca. Estou fazendo porque é o certo. Porque você merece justiça. Justiça, repeti. A palavra tinha gosto de metal na boca. E como seria essa justiça? Henrique voltou para a mesa, pegou outro documento da pasta. Amanhã, vamos ao escritório do meu advogado, Dr. Otávio Sampaio, o melhor advogado empresarial de São Paulo. Vamos protocolar uma ação de restituição com pedido de danos morais. Vamos exigir a devolução do dinheiro, com correção e juros. Vamos também abrir um processo criminal por estelionato e falsificação. E se Rodrigo não quiser negociar, ele vai para a cadeia, completei. Ele vai para a cadeia, confirmou Henrique. A escolha é dele. Sentei de novo, de repente exausta. A raiva ainda estava ali, mas misturada agora com algo parecido com justiça. E se eu não quiser fazer isso? Se eu não quiser destruir meu filho? Então você continua sendo vítima, disse Henrique sem rodeios. Continua sendo a mãe que aceita tudo, que perdoa tudo, que deixa-se pisarem nela até não sobrar nada. É isso que você quer? Não era. Pela primeira vez na vida, não era. Quero meu dinheiro de volta, disse, e minha voz saiu firme. Quero cada centavo que é meu por direito. Quero que Rodrigo entenda que o que ele fez tem consequências. E quero... Parei, surpresa com o que ia dizer. Quero o quê? Incentivou Henrique. Quero que ele me veja, terminei. Realmente me veja. Não como a mãe idiota que ele pode manipular. Não como a velha inconveniente que ele pode descartar. Mas como a mulher que eu sou. A mulher que construiu tudo que ele destruiu. A mulher que ele deveria ter protegido, mas escolheu trair. Henrique sorriu, e era um sorriso de orgulho. Então amanhã começamos, mas Alice, você precisa estar preparada. Rodrigo vai reagir, vai tentar te culpar, vai dizer que você está sendo manipulada por mim, vai usar as crianças como escudo, vai doer. Já está doendo, respondi. A diferença é que agora a dor vai ter um propósito. Terminamos o jantar falando sobre os próximos passos. Henrique explicou que o processo seria longo, que poderia levar meses. Explicou sobre a possibilidade de Rodrigo tentar um acordo extrajudicial quando visse as provas. Explicou sobre testemunhas, perícias, audiências. Eu absorvi tudo como uma esponja. Cada palavra, cada detalhe. Minha mente, que estava entorpecida há tanto tempo, começou a funcionar de novo. Começou a planejar, a calcular, a pensar estrategicamente. Quando chegou a hora de dormir, Henrique me acompanhou até o quarto. Se precisar de qualquer coisa, meu quarto é a última porta no corredor, disse. E Alice, bem-vinda de volta, à vida quero dizer. Fechei a porta e me deitei naquela cama imensa, nos lençóis macios, sob um cobertor quentinho. A janela mostrava a cidade lá embaixo, milhões de vidas acontecendo simultaneamente. E pela primeira vez em 3 anos, dormi tranquila, porque amanhã a guerra começaria, e eu estava pronta para lutar. Acordei com o sol entrando pela janela e por um momento terrível não soube onde estava. Então lembrei. A cobertura. Henrique. As revelações da noite anterior. O roubo. 2.300.000 reais. Meu filho. Levantei da cama e fui até a janela. Lá embaixo, São Paulo já estava acordada, o trânsito formando artérias de metal pulsante. Pessoas correndo para o trabalho, para suas vidas, para seus problemas. E eu ali, prestes a destruir meu próprio filho. Ou salvá-lo. Ainda não sabia qual das duas coisas seria. Encontrei Henrique na cozinha, fazendo café. Ele usava calças sociais escuras e uma camisa azul clara, já preparado para o dia. Quando me viu, sorriu, mas era um sorriso cuidadoso,
como se estivesse checando se eu ainda estava de pé, se não havia desmoronado durante a noite. Bom dia, disse. Café? Fiz tapioca também. Lembrei que você gostava. Você lembra de muita coisa, respondi, sentando no balcão da cozinha americana. A bancada era de granito cinza, lisa e fria sob minhas mãos. 40 anos observando alguém tende a gravar detalhes. Ele disse simplesmente, servindo o café numa xícara de porcelana. Dormiu bem? Melhor do que nos últimos 3 anos, admiti. Mas acordei pensando nos meus netos, Pietro e Sofia. Se eu fizer isso, se eu processar Rodrigo, eles vão sofrer as consequências. E eles não têm culpa de nada. Henrique pousou a xícara dele e me encarou. Alice, suas preocupações são válidas. Mas me responda uma coisa. Do jeito que está agora, você acha que essas crianças estão bem? Pensei. Pensei nas vezes que encontrava a Sofia chorando porque a mãe havia gritado com ela por nada. Pensei no Pietro, de apenas 4 anos, já com um olhar desconfiado, assustado. Pensei nas tardes em que eu ficava com eles enquanto Fabiana saía para resolver coisas, voltando com sacolas de compras e cheiro de perfume caro. Não, admiti. Não acho que estejam bem. Então talvez salvar Rodrigo de si mesmo também seja salvar essas crianças, disse Henrique. Às vezes, destruir é a única forma de reconstruir. O escritório do Dr. Otávio Sampaio ficava num dos prédios mais imponentes da Avenida Brigadeiro Faria Lima. Vidro e aço subindo 20 andares, portaria com seguranças de terno, elevador que tocava música clássica. Subimos até o 18º andar, onde as portas se abriram para uma recepção toda em tons de cinza e branco, com uma recepcionista impecável que nos cumprimentou pelo nome. Senhor Montenegro, a senhora está esperando. O Dr. Otávio está pronto para recebê-los. O escritório dele era do tamanho da sala inteira da casa do Tatuapé. Tinha uma mesa enorme de mogno, estantes lotadas de livros jurídicos e aquela vista que parece ser obrigatória para a gente poderosa. A cidade inteira se estendendo lá embaixo como um tabuleiro onde eles movem as peças. Dr. Otávio era um homem na casa dos 50, cabelos grisalhos penteados para trás, óculos de armação fina, terno que provavelmente custava mais do que Rodrigo ganhava num mês. Ele apertou minha mão com firmeza respeitosa. Senhora Alice, é uma honra finalmente conhecê-la pessoalmente, disse. Henrique me contou sua situação. Quero que saiba que meu escritório vai fazer tudo ao nosso alcance para garantir justiça. Sentamos e ele abriu uma pasta já preparada. Eficiência. Essa gente não perdia tempo. Vamos direto ao ponto, começou o Dr. Otávio. Temos 2 frentes aqui, a civil e a criminal. Na frente civil, vamos entrar com uma ação de restituição patrimonial por venda fraudulenta de ações. Vamos pedir a devolução integral do valor atualizado, que hoje, com correção monetária e juros, chega a aproximadamente R$2.800.000. Vamos também pedir danos morais no valor de R$500.000 pelos 3 anos de sofrimento psicológico que a senhora passou. R$3.300.000. O número era tão grande que parecia irreal. Na frente criminal, continuou ele, temos estelionato qualificado e falsificação de documento particular. São crimes graves, com pena que pode chegar a 5 anos de reclusão. No entanto, por ser réu primário e por questões familiares, é provável que ele consiga uma pena alternativa ou suspensão condicional, desde que haja ressarcimento integral. Quer dizer que ele não vai preso? Perguntei, sem saber se sentia alívio ou decepção. Não necessariamente. Depende de como ele reagir. Se ele aceitar um acordo, ressarcir você e demonstrar arrependimento genuíno, podemos negociar. Se ele resistir, brigar, tentar te difamar, aí vamos com tudo. Henrique se inclinou para a frente. Otávio, me fala sobre as dívidas da empresa. Ah, sim. O advogado pegou outro documento. A Rodrigues em Associados Comércio de Autopeças, empresa que era de seu falecido esposo, senhora Alice, está com um passivo total de R$520.000. Dívidas com fornecedores, impostos atrasados, encargos trabalhistas. A empresa está tecnicamente insolvente. E como o senhor Montenegro é o principal credor,
Ele pode pedir falência a qualquer momento, completou Henrique. O que deixaria Rodrigo sem nada, sem empresa, sem renda, sem patrimônio. Mas isso não é cruel demais? Perguntei, sentindo um aperto no peito. Deixá-lo sem nada? Doutor Otávio me olhou com aqueles olhos de quem já viu muitas batalhas jurídicas. Senhora Alice, com todo respeito, seu filho deixou a senhora sem nada. Literalmente sem nada. Roubou seu patrimônio, expulsou a senhora da própria casa, planejava te trancar num asilo. Isso não é apenas cruel, é desumano. Ele estava certo. Eu sabia que estava certo. Mas era meu filho. E era impossível desligar o instinto materno com um botão, mesmo quando esse filho te apunhala pelas costas. Quero fazer um jantar, disse de repente. A ideia veio completa, formada. Quero convidar Rodrigo e Fabiana para um jantar, num lugar bonito, público. Quero olhar nos olhos deles quando mostrar as provas. Quero dar a eles a chance de fazer a coisa certa antes de processar. Henrique e Dr. Otávio trocaram olhares. É um risco, disse o advogado. Eles podem tentar fazer algo preventivo. Podem sumir com o que resta do dinheiro. Não vão ter tempo, disse Henrique. Já bloqueei as contas onde suspeito que o dinheiro esteja. Tenho contatos no banco. Nada sai sem ordem judicial agora. Então deixa eu fazer isso do meu jeito, insisti. Uma última tentativa de resolver em família antes de virar guerra pública. O jantar foi marcado para aquela mesma noite. Restaurante Fazano, 8 horas. Henrique fez a reserva. Mandou o motorista entregar o convite pessoalmente na casa de Rodrigo. Um envelope grosso, papel caro, meu nome escrito em caligrafia elegante. Alice convida Rodrigo e Fabiana para um jantar. Presença obrigatória. Assuntos de família a tratar. Passei o dia me preparando. Não fisicamente. Embora Henrique tivesse insistido que eu fosse a uma boutique de luxo, onde uma vendedora simpática me ajudou a escolher um vestido preto elegante, sapatos de salto baixo confortáveis, um colar discreto de pérolas. Me preparei mentalmente. Ensaiei o que diria. Imaginei as reações deles. Preparei meu coração para o que estava prestes a fazer. Às 7h30, estava pronta. Olhei no espelho e quase não me reconheci. Não era a Alice curvada e cansada que lavava a louça. Era a Alice de antes. A Alice que possuía propriedade sobre a própria vida. O Fazano era tudo o que eu imaginava de um restaurante para milionários. Lustres de cristal, mesas com toalhas de linho branco imaculado, garçons em trajes impecáveis que se moviam como dançarinos. Fomos guiados para uma mesa privativa, parcialmente isolada por biombos de madeira entalhada. Henrique sentou ao meu lado, não à minha frente. Uma declaração silenciosa. Nós estamos juntos. Rodrigo e Fabiana chegaram 20 minutos atrasados. Ela usava um vestido vermelho justo demais, saltos altos demais, maquiagem pesada demais. Ele usava um terno que eu reconheci. O mesmo do funeral do pai, um pouco mais apertado agora ao redor da cintura. Eles pararam ao ver Henrique. O que ele está fazendo aqui? Fabiana perguntou, já com aquele tom de acusação. Sente-se, disse simplesmente. Minha voz saiu calma, firme. Temos muito a conversar. Eles sentaram. Fabiana com uma expressão de desdém, Rodrigo visivelmente desconfortável, evitando meu olhar. Mãe, o que é isso tudo? Ele começou. Esse convite formal, esse lugar, nós não temos dinheiro para... Eu sei exatamente quanto dinheiro vocês têm. Interrompi. Ou melhor, quanto dinheiro vocês tinham, porque muito disso era meu, Rodrigo. E você roubou. O silêncio que caiu sobre a mesa foi absoluto. Fabiana empalideceu. Rodrigo abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Do que você está falando? Ele conseguiu dizer. Henrique abriu a pasta que estava ao lado da cadeira. Tirou os documentos, um por um, e foi colocando sobre a mesa como cartas de um jogo mortal. Testamento do seu pai. 40% da empresa deixados para sua mãe. Contrato de venda das ações. Assinatura falsificada. Laudo grafotécnico. Prova pericial da falsificação. Extratos bancários. 2.300.000 reais depositados numa conta exclusiva sua. Histórico de gastos. Reformas na casa. Roupas de grife. Viagem a Cancún.
Cada documento era uma bomba sendo detonada. Rodrigo ficou vermelho, depois branco, depois esverdeado. Fabiana tentou pegar um dos papéis, mas Henrique foi mais rápido, puxando de volta. Você não tem o direito de investigar nossa vida, ela explodiu, mas sua voz estava trêmula. Eu tenho todo o direito de investigar um crime, respondi. E pela primeira vez, ela me olhou com medo de verdade. Você convenceu meu filho a me roubar, Fabiana. Convenceu ele a falsificar minha assinatura, a vender o que era meu, a me tratar como lixo na minha própria casa. E agora vai pagar por isso. Mãe, eu... Rodrigo tentou falar, mas sua voz sumiu. Você o quê? Pressionei. Vai dizer que não sabia? Vai dizer que foi tudo ideia dela? Vai tentar jogar a culpa em qualquer um menos em você mesmo? Eu precisava do dinheiro. Ele explodiu de repente e havia desespero em sua voz. A empresa estava quebrada, eu tinha dívidas, eu não conseguia. Eu não conseguia ser o que o pai queria que eu fosse. Então você me roubou, disse, e deixei a dor vazar na voz. Em vez de pedir ajuda, em vez de ser honesto, você me roubou. E depois me expulsou de casa para não ter que olhar na minha cara e lembrar do que fez. Lágrimas escorriam pelo rosto dele agora, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de quem foi pego, de quem está vendo todas as saídas sendo bloqueadas. Fabiana, porém, reagiu diferente. Ela se levantou, jogando o guardanapo sobre a mesa. Isso é ridículo! Vou chamar meu advogado, você não pode provar nada! Sente-se, ordenou Henrique, e algo no tom dele fez ela obedecer automaticamente. Porque ainda não chegamos na melhor parte. Ele tirou outro documento. Este era mais grosso, com clipes e marcações coloridas. Auditoria Forense da Rodrigues em Associados, anunciou. Nos últimos 18 meses, foram desviados da conta da empresa R$340 mil. Pequenos valores, retirados regularmente, sempre abaixo do limite que dispara alertas bancários. Dinheiro classificado como despesas operacionais, mas que, na verdade, ia direto para uma conta pessoal. Ele virou o documento para que todos pudessem ver. Lá estava, destacado em amarelo, uma conta no nome de Fabiana Cristina dos Santos. Você roubou da empresa do seu próprio marido, disse para ela, e minha voz estava gelada. Enquanto ele quebrava a cabeça tentando pagar as contas, você desviava dinheiro para sua conta pessoal. Para quê, Fabiana? Para pagar suas viagens secretas com seu personal trainer Júlio? A reação dela confirmou tudo. Ela ficou lívida, os olhos arregalados, a boca abrindo num "oh" de puro choque. Rodrigo virou-se para ela devagar, muito devagar. O quê? Henrique colocou mais fotos sobre a mesa. Fabiana entrando num hotel 5 estrelas. Fabiana na praia com um homem moreno, musculoso, definitivamente não sendo Rodrigo. Fabiana rindo, de mãos dadas, beijos. Datas impressas nas fotos, todas nos últimos 6 meses. Investigador particular, explicou Henrique casualmente. Muito eficiente, descobriu tudo. Rodrigo, eu posso explicar? Fabiana começou, mas ele a interrompeu levantando a mão, um gesto de puro horror. Não, disse, apenas isso, não. O restaurante continuava ao nosso redor. Outras pessoas jantando, conversando, rindo, vivendo vidas normais, enquanto a minha família explodia em câmera lenta. Um garçom se aproximou para perguntar se estávamos prontos para pedir. Viu a expressão nas nossas caras e recuou rapidamente. Tem mais, disse, porque ainda não tinha acabado. Semana passada, quando vocês saíram e deixaram Pietro e Sofia sozinhos por 4 horas. A vizinha ligou preocupada. Ela ouviu as crianças chorando. Quando foi verificar, encontrou elas trancadas em casa, com fome, a Sofia com a fralda suja há horas, o Pietro com febre. Vi a culpa atravessar o rosto de Rodrigo como um raio. E vocês sabem o pior? Continuei, cada palavra saindo como uma lâmina afiada. É que eu podia ter relatado isso para o conselho tutelar. Podia ter feito vocês perderem a guarda das crianças ali mesmo. Mas não fiz. Porque eu ainda tinha esperança. Esperança idiota de que meu filho acordasse, visse o que estava fazendo e mudasse. Mas vocês não mudaram. Vocês me expulsaram. Eu não sabia do dinheiro.
Rodrigo disse de repente, olhando para Fabiana com uma expressão que misturava traição e ódio. Eu não sabia que ela estava roubando da empresa. Eu não sabia dele. Mas você sabia do meu dinheiro, disse, trazendo o foco de volta. Você sabia que estava me roubando. Você sabia que aquelas ações eram minhas. Você falsificou minha assinatura, Rodrigo. Olha para mim e nega. Ele não negou. Apenas baixou a cabeça, derrotado. Então aqui está o que vai acontecer, disse Dr. Otávio, que havia chegado discretamente e agora estava de pé ao lado da nossa mesa, outra pasta na mão. Amanhã de manhã, protocolamos ação civil e criminal. Senhora Alice pede restituição integral de R$3.300.000. Pede também investigação criminal por estelionato. Paralelamente, o Sr. Montenegro exerce seu direito como credor principal e pede falência da empresa Rodrigues em Associados, a menos que a dívida seja quitada em 30 dias. Eu não tenho esse dinheiro! Rodrigo gritou, atraindo olhares das outras mesas. Então, venda a casa, respondi friamente. A casa que eu ajudei a comprar. Venda, pague suas dívidas, devolva o que roubou de mim e reconstrua sua vida do zero. Como eu estou tendo que fazer aos 68 anos por causa de você? Vocês vão ficar na rua, Fabiana tentou um último ataque. Não, disse Henrique. Rodrigo vai ficar com 30% do valor da venda da casa depois de pagar todas as dívidas. Dá para alugar um apartamento modesto e recomeçar, se ele aprender a viver com humildade. Rodrigo estava chorando abertamente agora, o rosto nas mãos, os ombros tremendo. E eu senti nada, ou não exatamente nada. Senti que estava fazendo o certo, finalmente fazendo o certo. Vocês têm 24 horas para aceitar os termos, concluiu o Dr. Otávio. Caso contrário, nos vemos no tribunal. Levantei da mesa com a dignidade que eles tentaram me roubar. Henrique ofereceu o braço e eu aceitei. Saímos do restaurante sob os olhares chocados de Rodrigo e Fabiana, deixando-os sentados naquele templo da riqueza que eles nunca mais poderiam frequentar. Lá fora, a noite estava fria. Respirei fundo, enchendo os pulmões de ar puro. Como você está se sentindo? Perguntou Henrique suavemente. Pensei, realmente pensei. Como alguém que acabou de sobreviver a uma tempestade, respondi. Encharcada, machucada, mas viva. Ainda viva. E pela primeira vez em 3 anos, sorri de verdade. A resposta veio no dia seguinte, mas não da forma que eu esperava. Às 10 da manhã, o interfone da cobertura tocou. Era Rodrigo, sozinho. Deixa ele subir, disse para Henrique, que estava ao meu lado tomando café da manhã. Ele segurou minha mão por um momento. Você tem certeza? Tenho, respondi, e dessa vez era verdade. Quando as portas do elevador se abriram, quase não reconheci meu filho. Ele não tinha dormido, isso era óbvio. Os olhos estavam vermelhos e inchados, o terno do dia anterior amarrotado, a barba por fazer. Parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Mãe, ele disse, e sua voz estava quebrada. Eu preciso falar com você. A sós. Olhei para Henrique, que assentiu e se retirou discretamente para o escritório dele. Ficamos ali, mãe e filho, separados por 3 metros de mármore italiano e 3 anos de mentiras. Pode falar, disse cruzando os braços. Não ia facilitar para ele. Rodrigo deu alguns passos, parou, passou as mãos pelo rosto. Eu terminei com a Fabiana. Ontem mesmo, assim que saímos do restaurante. Coloquei ela para fora de casa. Ela está na casa da mãe dela agora. E acha que isso muda alguma coisa? Perguntei, mantendo o tom frio. Não, ele respondeu rápido. Não muda nada do que eu fiz. Mas, mãe, eu passei a noite inteira acordado, olhando para os meus filhos dormindo e percebi que eu me transformei num monstro. Eu me tornei exatamente o tipo de homem que o pai odiava. Fraco, desonesto, covarde. Seu pai não odiava ninguém, corrigi, mas ficaria muito decepcionado. Isso sim. Rodrigo se encolheu como se tivesse levado um tapa. Eu sei disso. E eu vou passar o resto da vida carregando essa decepção. Ele respirou fundo, tremendo. Mãe, eu vim aqui para aceitar todos os termos.
Vou vender a casa, vou pagar tudo o que devo para você, vou quitar as dívidas da empresa e vou aceitar as consequências criminais do que fiz. Assim, simplesmente? Desconfiei. Sem luta, sem advogados, sem tentar me manipular? Ele riu, mas era um riso sem alegria, cheio de amargura. Que advogado eu ia contratar, mãe? Com que dinheiro? E mais importante, para quê? Você tem razão. Você sempre teve razão. Eu roubei de você. Falsifiquei sua assinatura. Te tratei como lixo enquanto você me deu tudo. Não tem defesa para isso. Não tem justificativa. Pela primeira vez desde que ele chegou, senti algo amolecer dentro de mim. Não era perdão ainda. Era apenas reconhecimento de que meu filho estava, finalmente, enxergando a verdade. Senta, disse apontando para o sofá. Sentei na poltrona em frente, mantendo distância. Ele sentou, curvado, as mãos entre os joelhos. Eu queria te contar como aconteceu. Não como desculpa, mas porque você merece saber a verdade completa. Então conta. Quando o pai morreu, eu entrei em pânico, começou. A empresa estava com problemas que ele escondia de todo mundo, inclusive de mim. Dívidas antigas, fornecedores cobrando, impostos atrasados, e eu não fazia ideia de como resolver. Eu passei 20 anos da minha vida ouvindo como eu tinha que ser igual ao meu pai, como eu tinha que assumir a empresa, como era meu destino, mas ninguém me ensinou como fazer isso. Ninguém me preparou de verdade. Seu pai tentou te ensinar, interrompi. Você nunca quis aprender, sempre achou chato, sempre tinha algo mais importante para fazer. Eu sei, admitiu, a voz baixa. Eu sei disso agora. Mas na época eu só via a pressão, a expectativa, o medo de falhar. E aí conheci a Fabiana. Ela era bonita, confiante, dizia que eu era incrível, que eu só precisava de alguém que acreditasse em mim. Ela me fez sentir importante num momento em que eu me sentia o menor homem do mundo. E ela viu um otário com uma herança, completei secamente. Ele fez uma careta de dor. Sim, mas eu só percebi isso agora. Na época, eu achei que tinha encontrado uma parceira. Ela começou a dar ideias. Reformar a casa, isso vai valorizar o patrimônio. Comprar um carro melhor, isso vai passar credibilidade para os clientes. E quando o dinheiro começou a faltar, ela disse que você tinha aquelas ações, que você nem sabia que tinha, que você ia morrer um dia e eu herdaria de qualquer jeito, então por que não usar agora que a gente precisava? E você achou que fazia sentido, disse sentindo náusea. Eu queria acreditar que fazia sentido, corrigiu Rodrigo. Porque a alternativa era admitir que eu estava falindo, que eu não conseguia manter o legado do meu pai, que eu era um fracasso. Então, eu falsifiquei sua assinatura naquela procuração. Levei para o cartório, vendi as ações, e a cada dia que passava depois disso, ficava mais difícil te olhar nos olhos. Por isso me empurrou para aquele quartinho, entendi, para não ter que me ver, para não ter que lembrar do que eu tinha feito. Ele confirmou. E a Fabiana, ela ia colocando mais veneno. Sua mãe é velha, não precisa de muito espaço. Sua mãe está te atrapalhando. Sua mãe deveria estar num lugar com pessoas da idade dela. E eu ia concordando porque era mais fácil do que enfrentar a verdade. Ficamos em silêncio por um longo momento. Lá fora, a cidade continuava, indiferente a esse acerto de contas. E os meus netos? Perguntei finalmente. Sofia e Pietro, como eles estão? O rosto de Rodrigo se retorceu em angústia. Assustados, confusos. Ontem, depois que a Fabiana saiu, eu sentei com eles e tentei explicar que a mamãe ia embora por um tempo. A Sofia, que tem 6 anos, me olhou e disse: igual você fez com a vovó Alice. E eu não consegui responder, mãe, porque ela estava certa. Eu fiz a mesma coisa com você. Senti lágrimas queimarem, mas não deixei cair. Ainda não. Eles perguntam por você, continuou Rodrigo. Toda hora. Cadê a vovó? Por que a vovó não vem mais? E eu não sabia o que dizer. Como eu explico para crianças pequenas que o pai delas expulsou a avó de casa? Você deixa eu explicar, respondi. Você me deixa ver eles. Regularmente. Sem Fabiana por perto, sem interferências. Sim, ele concordou imediatamente. Sim, claro. Eles precisam de você.
Eu preciso que você esteja na vida deles, mesmo que eu não mereça ter você na minha. Levantei e fui até a janela. Lá embaixo, carros minúsculos, pessoas minúsculas, problemas que de longe pareciam menores do que realmente eram. Vou aceitar um acordo, disse finalmente. Mas tem condições. Senti Rodrigo se levantar atrás de mim, esperançoso. Qualquer coisa. Primeira, você vende a casa e devolve o dinheiro integral, com correção. 3.300.000 reais. Tem 1 ano para fazer isso, em parcelas mensais de no mínimo 100 mil reais. Se atrasar uma vez, acordo quebrado e processo criminal volta. Aceito. Segunda, você entra em terapia, toda semana, com um profissional de verdade. E vou pedir relatórios mensais. Aceito. Terceira, eu vejo meus netos quando eu quiser, onde eu quiser, e você não interfere na relação deles comigo. Aceito. Quarta, Fabiana fica longe de mim, para sempre. Se eu ver aquela mulher a menos de 100 metros de mim, acordo quebrado. Ela já sabe disso. Estamos nos divorciando. Vou pedir a guarda integral das crianças e tenho provas mais que suficientes da negligência dela. E o quinta, e aqui minha voz ficou mais dura. Você aceita que eu não confio mais em você, que vai levar anos, talvez décadas, para você reconquistar um pingo do respeito que eu tinha. E mesmo assim, talvez nunca volte a ser como era antes. Você destruiu algo, Rodrigo. E coisas destruídas nunca ficam iguais quando são consertadas. O silêncio dele foi longo. Então, ouvi sua voz, embargada. Aceito. E mãe, eu sei que não significa nada agora, mas eu sinto muito. Sinto muito por tudo. Por cada momento de humilhação, por cada noite que você dormiu naquele quarto horrível, por cada vez que a Fabiana te tratou mal e eu não te defendi. Sinto muito por ter falhado tão completamente em ser o filho que você merecia. Virei-me para encará-lo. Ele estava chorando de verdade agora, não lágrimas de autopiedade, mas lágrimas de arrependimento genuíno. Sinto muito não é suficiente, disse. Mas é um começo. Henrique preparou os documentos do acordo naquela mesma tarde. Rodrigo assinou tudo sem pestanejar, concordou com todas as cláusulas, aceitou todas as condições. A casa foi colocada à venda na semana seguinte. Era uma propriedade boa, bem localizada, então não demorou muito. 2 meses depois, foi vendida por 4,5 milhões de reais. Rodrigo pagou todas as dívidas primeiro, os 520 mil para Henrique, os impostos atrasados, os fornecedores. Depois começou a me pagar, em parcelas mensais de 150 mil reais. Ele alugou um apartamento simples de 2 quartos num bairro mais afastado, voltou a trabalhar, dessa vez como funcionário de outra empresa de autopeças, ganhando salário fixo. E descobriu algo. Ele era bom no que fazia quando não estava sob pressão de ser o dono, o herdeiro, o filho do fundador. Era um bom técnico, um bom vendedor. Só não era um empresário. Fabiana tentou lutar pelo divórcio, pediu pensão absurda, tentou ficar com metade de tudo. Mas as provas dos desvios, da negligência com as crianças e do affair pesaram contra ela. Ficou apenas com pensão alimentícia básica para as crianças e perdeu a guarda. Ela tentou me procurar uma vez, na porta de um mercado. Henrique estava comigo, e bastou um olhar dele para ela recuar e desaparecer. Soube depois que ela voltou para a casa da mãe no interior, arrumou um emprego numa loja de roupas e estava prestando serviço comunitário como parte do acordo criminal pelos desvios da empresa. A vida tem dessas ironias. A mulher que me chamava de velha inútil agora trabalhava por salário mínimo enquanto eu morava numa cobertura de luxo. Mas a melhor parte, a parte que salvou minha alma, foram meus netos. Na primeira vez que fui buscá-los no apartamento novo de Rodrigo, Sofia correu para mim e me abraçou com tanta força que quase me derrubou. Vovó, eu sabia que você não tinha ido embora para sempre. O papai disse que você tinha ido viajar, mas eu sabia que você ia voltar. Pietro, mais tímido, ficou atrás da irmã, mas acabou vindo também, segurando minha mão com seus dedinhos pequenos. Vovó, você vai morar com a gente de novo? Não, meu amor. Respondi, ajoelhando para ficar na altura deles. A vovó tem uma casa nova agora, mas vocês vão poder me visitar sempre que quiserem. E eu vou buscar vocês toda semana para passeios especiais. E assim foi.
Todo sábado eu buscava Sofia e Pietro. Levava eles ao parque, ao cinema, ao zoológico. Fazíamos bolos juntos na cozinha enorme da cobertura. Eles corriam pelos corredores largos, riam quando Henrique fingia ser um monstro e corria atrás deles. Henrique, meu companheiro improvável. Nosso relacionamento evoluiu naturalmente, sem pressa. Não era paixão adolescente, não eram promessas eternas. Era companheirismo maduro, respeito mútuo, afeto construído sobre décadas de conhecimento. Jantávamos juntos todas as noites, conversando sobre livros, sobre política, sobre a vida. Ele me levava para a ópera. Eu o ensinava a fazer nhoque, da forma como minha mãe italiana me ensinou. Viajamos para o litoral e passamos um fim de semana apenas andando pela praia, de mãos dadas, em silêncio confortável. Uma noite, 6 meses depois de tudo, estávamos na varanda da cobertura, olhando as luzes da cidade. Ele me perguntou: "Você é feliz, Alice?" Pensei. Realmente pensei. Eu não sei se feliz é a palavra certa. Respondi honestamente. Ainda dói. Ainda tem dias que acordo e lembro de tudo que perdi. Não o dinheiro, mas a ilusão de ter uma família perfeita. Ainda tem momentos que olho para o Rodrigo e vejo o menino que ele era e meu coração parte um pouco. Mas, ele incentivou. Mas eu tenho dignidade de volta, tenho propósito, tenho meus netos rindo na minha cozinha. Tenho você que me trata como igual, como parceira, como alguém que importa. Então talvez feliz não seja a palavra, talvez a palavra seja completa. Eu me sinto completa de novo. Ele sorriu e beijou minha mão, aquele gesto antiquado e respeitoso que era tão característico dele. Então vamos continuar nos completando, disse simplesmente. 1 ano depois do jantar no Fasano, recebi a última parcela do dinheiro de Rodrigo. 3.300.000 reais, pagos integralmente. Ele havia cumprido todas as condições do acordo. Ia à terapia religiosamente, cuidava bem das crianças, trabalhava honestamente. Pedi para Henrique organizar um encontro. Só nós dois, eu e Rodrigo, num café pequeno e discreto. Ele chegou pontual, mais magro do que antes, com algumas mechas grisalhas no cabelo que eu não tinha notado antes. Mas havia algo diferente nele. Uma leveza, como se um peso tivesse sido tirado dos ombros dele. "Mãe", cumprimentou, beijando minha testa. "Rodrigo", respondi, indicando a cadeira. "Pedi 2 cafés. Eu recebi a última parcela", comecei. "Está tudo quitado. Financeiramente, quero dizer." "Eu sei que financeiramente é a parte fácil", disse ele, mexendo no açúcar do café. "O resto vai levar mais tempo." "Vai", concordei. "Mas você está no caminho certo. Os relatórios da terapeuta são bons. As crianças estão felizes, saudáveis. Você arrumou um emprego decente. Você está se reconstruindo." Ele me olhou e havia esperança tímida naqueles olhos. "E a gente, mãe? A gente vai conseguir se reconstruir também?" Respirei fundo. "Não sei, mas estamos tentando, não estamos? E isso já é mais do que eu achei que teríamos. É mais do que eu mereço", disse ele. "Talvez", admiti. "Mas não é sobre o que você merece. É sobre o que eu escolho dar. E eu escolho te dar uma chance. Não de voltar a ser como era antes. Isso nunca vai acontecer. Mas de construir algo novo. Algo baseado em honestidade dessa vez." Ele assentiu, limpando os olhos discretamente. "Obrigado. Por não desistir completamente de mim. Não agradeça ainda", avisei. "Vai ser difícil. Vai ter dias que eu vou olhar para você e lembrar, e vai doer. Vai ter momentos em que você vai errar de novo, porque ninguém vira santo da noite para o dia. Mas se você continuar tentando, se continuar sendo honesto, se continuar sendo um bom pai para aquelas crianças, talvez a gente chegue num lugar bom. Um dia. Vou tentar", prometeu. "Todo dia. Pelo resto da minha vida." Tomamos nosso café em silêncio companheiro. Não era reconciliação completa, mas era um começo. Hoje, 2 anos depois de tudo, acordo naquela cama imensa com lençóis de algodão egípcio e olho pela janela para a cidade. Henrique está ao meu lado, ainda dormindo, respirando calmamente. Tenho 70 anos agora, e cada um deles marcado no meu rosto, nas minhas mãos, no meu corpo.
Mas essas marcas não são mais de vergonha. São cicatrizes de guerra. São provas de que sobrevivi. Penso em tudo que passei. Na humilhação, na traição, na dor de ser descartada pelo próprio filho. Mas penso também na força que encontrei quando achei que não tinha mais nada. Na dignidade que recuperei quando aprendi a lutar por mim mesma. Na segunda chance de amor que encontrei quando parei de aceitar migalhas. Minha nona italiana costumava dizer: Alice, diamante não vira carvão. Pressão transforma carvão em diamante. Na época, eu não entendia. Achava que era só um ditado bonito. Mas agora entendo. Eu sempre fui diamante. Só precisei de pressão suficiente para lembrar disso. Henrique acorda, abre os olhos e sorri ao me ver acordada. Bom dia, minha rainha. Bom dia, respondo, beijando sua testa. Hoje é sábado. Sofia e Pietro vêm almoçar. Rodrigo vai trazer eles e ficar também, se eu deixar. Vamos fazer macarrão juntos, vamos rir, vamos criar memórias novas que não sejam manchadas pelas antigas. É perfeito? Não. Ainda dói às vezes. Ainda tenho pesadelos onde estou de volta naquele cubículo sem janela. Ainda olho para meu filho e vejo a traição antes de ver o arrependimento. Mas é meu. É minha vida, nas minhas condições, do meu jeito. E depois de tudo que passei, isso é mais do que suficiente. É tudo. Obrigada por chegar até o fim. Se essa história te tocou de alguma forma, curte e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque todos nós, em algum momento, precisamos lembrar que nunca é tarde para recuperar nossa dignidade. Nunca é tarde para lembrar que somos feitos de diamante.